mas eu acho que é pertinente. Eu queria trazer um assunto à tona, que é importante, o momento que o país está passando, o momento de altos e baixos, as revelações que a Lava Jato está trazendo, são traumáticas, mas por um outro lado são benéficas, porque a população está conhecendo e está podendo entender um pouco mais e se conscientizar na hora de escolher os seus representantes. Eu queria que o João Carlos fizesse um resumo o mais rápido possível. O que é que você está achando da situação nacional hoje, João? Olha, o que eu posso dizer, no meu ponto de vista, eu acho que ela vem sendo, apesar das dificuldades que o país vem passando, eu acho que é uma posição extremamente benéfica, que tudo isso venha à tona, para que a gente possa realmente descobrir quem são as pessoas, né? E como bem Badu disse, a gente precisa começar a olhar mais as pessoas que a gente vota, os candidatos que a gente vota. A gente sabe que o meio político, para se chegar a um deputado, a um governador, a um presidente, ele, vamos dizer assim, ele é meio promíscuo, porque você tem que trabalhar dentro desse ambiente, mas a gente espera que realmente essas pessoas que estão sendo indiciadas hoje, que cometeram crimes, que essas pessoas elas sejam devidamente atingidas pela lei e que elas saiam da vida pública. A gente precisa de pessoas de caráter, a gente precisa aprender a olhar o passado das pessoas, a conhecer as pessoas e não se ater a promessas, como bem Badu disse. A gente vê muito isso em campanhas e cada vez a gente sente que as pessoas não mudam, né? A pessoa chega, fala aquilo tudo bonito que o cidadão quer ouvir: eu vou construir casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se deixa levar pelo canto da sereia, né? Talvez a gente esteja na hora de votar em pessoas que não sejam tão simpáticas aos olhos da população, mas que tenham seriedade de conduta, que tenham passado, né, que tenham algo para mostrar, como bem o Jorge disse aqui, contou a história de Badu, né? Eu lembro sempre, eu viajando, tinha fazenda em Pardinha, a gente todo dia escutava aí o jornal de manhã, o programa na televisão à noite, então era uma referência para a gente, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a trajetória das pessoas. Errar faz parte. A gente vota, a gente erra. Mas o que me deixa triste hoje, sinceramente, e eu debato muito em redes sociais isso, né? Você querer defender uma pessoa que é indefensável. Você defender certo tipo de conduta porque você acha que a pessoa trouxe algum benefício para você. Então isso para mim é inaceitável. Enquanto as pessoas não mudarem esse tipo de pensamento, esse tipo de visão, de você achar que você pode apoiar pessoas com caráter duvidoso, eu acho que está na hora do povo brasileiro começar a mudar os pensamentos. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa porque ela não é simpática. Ah, fulano é candidato, viu? Ele não vai no bar comigo lá tomar uma cerveja. Outro é simpático porque ele vai, fulano, nossa, ele fala bem, esse camarada é simples, assim, pô, não é isso que nós precisamos, gente. Nós precisamos de gente competente, gente que trabalhe e que arregace as mangas e que vá para trabalhar, né? E sem promessa, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, promessas elas só não saem da boca, saem de dentro da gente. Mas a hora que você senta na cadeira ali, você se depara com toda a dificuldade inerente ao cargo, seja um prefeito, um secretário, né, propriamente um funcionário público, são muitas regras, é complicado de você fazer tudo aquilo funcionar. Então, se você não procurar buscar competência nessas pessoas e não simpatia, a gente vai estar sempre disposto a dar de frente com esse tipo de coisa que o Brasil está hoje. A gente espera que realmente
com o advento das redes sociais e divulgação de tudo isso, as pessoas comecem a mudar o olhar e o foco. Mas eu ainda ando meio receoso, porque a gente vê informações, você vê pessoas envolvidas em tanto escândalo, e ainda tem um grande volume de admiradores. Eu acho que é muito triste isso, meu. As pessoas têm que procurar melhorar, e esse é meu pensamento. Mas a Lava Jato, ela tem vindo sim para pôr à luz esses fatos, e que as pessoas possam sim ter realmente opção de conhecer e escolher realmente pessoas com um passado diferente do que a gente tem visto. Perfeito. Já que nós falamos do Brasil, agora vamos concentrar um pouquinho o foco para a nossa querida cidade de Tietê. Nós estamos praticamente completando 6 meses da nova administração. Importante que João Carlos, que é atuante, que está nessa gestão, ele está aqui compondo a tribuna conosco, e eu gostaria que o João, com a experiência, com a sensibilidade que ele tem, se ele pudesse comentar um pouco conosco esses 6 primeiros meses aí que estão se encerrando desse novo governo. Qual é o panorama que você tem da nossa cidade, João? Bom, vamos dizer assim, eu peço que as pessoas vejam bem minha análise aqui. Eu não vou falar como político de oposição, não. Eu vou falar como vereador. E, afinal das contas, a gente foi eleito, logicamente, na campanha com o antigo prefeito Manuel Davi, mas a postura nossa, como vereadores, tem sido a de neutralidade e de buscar o bem comum da cidade. Nesses 6 meses, eu tenho falado isso diversas vezes na Câmara, as pessoas tentam demonstrar que a gente tem trabalhado contra o município, e não é isso, né? A gente tem feito muito requerimento, porque hoje, com o advento das redes sociais, a gente é cobrado demais, né? Informação, difícil imaginar como era 10, 20 anos atrás, que não tinha, porque hoje o camarada vê um buraco na rua, ele tira uma foto, manda para você, fala: olha, viu, eu peço que você tome providência. Hoje qualquer pessoa tira uma fotografia e manda, né? Olha, eu tô com a lâmpada apagada aqui, né? Eu tô com mato no meu lote, na frente da minha casa, são bichos. Então são inúmeros pedidos que chegam para a gente, e a gente tem que tomar ciência, tomar providência. Esse é o dever do vereador, é um dos deveres dele, né? Fiscalizar, propor leis, né? E a gente tem feito isso de acordo com as demandas. E o que eu posso ver através de eu estando como vereador? Talvez a visão do Badu seja diferente, do Jorge seja diferente, né? Que infelizmente eu vejo a cidade parada, né? Eu não vejo uma administração ativa que se pese o fato da crise financeira. Eu tenho falado várias vezes, crise financeira, o Brasil passa por uma crise financeira enorme, as empresas passam por uma crise financeira enorme, eu como empresário passo por uma crise financeira enorme, inclusive com financiamentos, com dívidas que a gente tem, com despesas grandes que a gente tem que conviver, e trabalhar em administração não é diferente. Mas a gente tem que tomar atitudes, e o que eu tenho visto nesses 6 meses, infelizmente, é uma inoperância do poder administrativo do município. Tanto hoje, você abre os jornais, você abre as redes sociais, você encontra hoje falando muito mais da atuação da Câmara de Vereadores do que a própria administração do município. Alguma coisa está errada, né? Então, a gente tem atuado, temos um grupo forte de vereadores hoje, coeso, todos os vereadores com um grau de conhecimento, vamos dizer assim, mais elevado, pessoas com capacidade de falar, de se pronunciar, de se expressar, e essa cobrança tem sido feita. Mas tem sido feita por quê, a meu ver? Porque as coisas não têm saído a contento.
né? Eu falo que nós estamos, a Câmara está lá disposta a ajudar. Aí você me pergunta como está a administração, e eu vejo o seguinte: em 6 meses de administração, nós não temos nenhum projeto de relevância enviado pela administração municipal para a Câmara ser votado. E que se pese todas as sugestões que a Câmara já deu para o prefeito, né, e se propôs a ajudar. Eu vou dar um exemplo, eu falei isso na sessão de ontem. O nosso amigo Júnior Regonha, ele teve num congresso de prefeito lá em Campos do Jordão e tomou conhecimento que o governo do estado está com uma linha de financiamento para financiar veículos para as prefeituras. Veículos com juros baixíssimos, né? Praticamente você pagar em 7 anos com juros quase zero, né? O que a gente pede? Que a prefeitura, a administração, ela vá atrás dessas coisas, que ela traga informações para as pessoas. Nós estamos dispostos a aprovar, né? Coisa que, como eu disse ontem, na gestão passada, eu fiz esse pedido para o prefeito, mas a Câmara não aceitava. Porque vai gerar dívida. Não é. Hoje, quando eu cuidava da Secretaria de Serviços, era R$1 milhão de gasto por ano para manutenção de veículos. Manutenção, que eu digo, não é combustível, não. É manutenção de peças, máquinas que quebram, ambulância. A ambulância roda 15 mil quilômetros por mês. Então, é esse tipo de atitude que a gente espera da administração, que ela mande projetos de interesse público, que a Câmara está disposta a votar e aprovar. Visto ontem foi aprovado aí o orçamento do município, eu não participei plenamente, mas sim a comissão que participou disso aí, com uma possibilidade de remanejo de verbas na faixa de 30%. Quer dizer, a municipalidade ela pode mexer em 30%, sem ter que consultar a Câmara. A Câmara deu esse alvará para a prefeitura fazendo, mesmo que os tribunais de conta dizem que esse montante deve ser menor. A partir do próximo ano, talvez a gente vai exigir um montante menor para ser manuseado no orçamento. Mas demos essa confiança para o prefeito, que a gente não quer ser causador de nenhum distúrbio financeiro da prefeitura, né? Então a gente tem demonstrado N motivos que a gente está com a prefeitura para os projetos que ela quiser lançar, e o que a gente tem visto é que infelizmente em 6 meses não chegou. A questão da reforma administrativa, né? O prefeito ele foi eleito em outubro, foram 3 meses, hoje mais quase 6 meses de administração, quase 9 meses. E a prefeitura não mandou nada. A gente sabe que a prefeitura precisa de cargo para trabalhar, né? A prefeitura precisa de cargo, ela tem que estudar quem ela precisa, como ela precisa, pessoas que ela precisa, e chegar para a Câmara: olha, nós precisamos disso, né? Eu falo pela secretaria que eu trabalhei, que eu fui secretário de serviços, né? Mesmo Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente hoje tem folia lá e alguns funcionários ali que já estavam lotados na secretaria, que infelizmente não dão conta da parte técnica do andamento de todos os projetos que existem, né? Na Secretaria de Serviços, na época eu tinha 2 assessores um para acompanhar o pessoal de turma, de rua, né? 2 na realidade para acompanhar isso. Eu tinha um funcionário público que me ajudava, que era a Maria, me ajudava na elaboração das OAS, alguns funcionários, e tinha Gervásio que acompanhava o pessoal na estrada rural. E hoje não tem ninguém, o CAT está sozinho lá. Como que você toca uma secretaria com tantos problemas estruturais que tem, com uma pessoa? Então, Jorge, minha visão é essa. Enfim, eu acho que falta esses 6 meses, o que faltou, a atitude da prefeitura em apontar soluções, apontar caminhos para que a gente pudesse ali estar trabalhando, e não nos criticar pelo fato de a gente cobrar porque as coisas não estão saindo. Perfeito. Então, essa é a minha visão desses 6 meses de administração. Ok. Nós temos aqui, primeira pergunta: Tietê possui o plano diretor e está seguindo?
Segunda, qual é a situação atual sobre a colocação do lixo no centro da cidade, se vai ser realizado multa ou não. E terceiro, o que estão comentando conosco aqui diz respeito à dispensa dos professores, que é o motivo que muita gente está perguntando para a gente. Então, se você puder comentar conosco. Sim, são perguntas bem pertinentes, né? Eu acho que a questão do plano diretor, ontem foi feito um requerimento, acho que se eu não me engano, pelo Beto Rodrigues, a respeito disso, ou se não me lembro se foi ele ou foi o Regonha, mas foi feito questionando a situação do plano diretor, porque o plano diretor ele deve ser revisto, acho que cada 10 anos, e esse plano ele venceu no final de 2016, e foi feito um requerimento no sentido de saber se a municipalidade ela está atenta a isso, se ela tem uma equipe estudada e estruturante para rever esses pontos. E ainda ele comentou um fato bem pertinente, que é a questão do Terras de Santa Maria, né, que a gente teve lá na rodovia das Colinas, para tratar sobre esse assunto, né? Então, esse é um assunto já que vem de longa data, e eu acho que o erro realmente ele veio lá do começo, né? Quando a gente às vezes toca no assunto da Lava Jato, eu acho que a justiça do Brasil como um todo deveria funcionar, que esse é um problema que quem estava na época ali, eu não sei quem era o prefeito, quem era o vereador, não sei, mas foi um fato que passou e não podia ter passado, né? Não se podia ter aceitado aquele bairro lá, o Terras de Santa Maria na época, sem uma previsão de uma rotatória adequada, e hoje reflete até hoje isso aí, né? Então essa questão do plano diretor, que tem que ser visto, tem que ser respeitado, e tem que ser cobrado pelas pessoas, tem que ser cobrado pelos vereadores. Então o vereador não é aquele que entra com o prefeito, tem que falar amém que tudo que ele faz, e o que entra contra também, ou vice-versa, tem que criticar tudo. Eu acho que tem que ser tratado com seriedade. Infelizmente o assunto do Terras de Santa Maria não foi tratado com seriedade na época oportuna, e agora não é uma coisa que não há solução. A única solução vai ser realmente asfaltar aquela via lá que tem, e tem um outro problema, que a ponte não vai aguentar aquele movimento, né? E eu tenho uma solução em mim que no futuro deve ser até que se faça uma marginal, que eu acho que vai longe também, deve se priorizar a entrada pela estrada e a saída por uma mão só por baixo, né? Mas isso é uma opinião minha, não cabe a eu decidir. Mas são assuntos pertinentes ao plano diretor. Eu acho que realmente a prefeitura tem que ter ciência disso e começar, e pode contar com o que a gente puder auxiliar, puder ajudar, nós estamos à disposição. O outro assunto é referente ao lixo. Né? O lixo é uma questão que eu bato muito e brigo muito, né? Porque eu tive na Secretaria do Meio Ambiente, eu comecei a lidar com esse trabalho lá de conscientização dos caçambeiros, de regulamentação, e continuei na Secretaria de Serviço, eu fui muito atuante na situação de você multar as pessoas que desrespeitam. O povo hoje, não vamos, eu sempre falo sempre, não podemos generalizar, mas as pessoas hoje estão muito mal acostumadas, né? A gente vê pessoas idôneas, pessoas conhecidas da gente, pessoas de um nível, às vezes, educacional maior, ele tira o lixo da frente da casa dele, ele leva na frente da casa do outro, né? E isso é uma coisa corriqueira, né? Isso é falta de conscientização das pessoas, né? Mas isso foi se perdendo por quê? Porque você não tem as administrações, elas têm pecado na fiscalização desses projetos, do que a lei exige, né? E a gente vê, eu tenho cobrado muito da prefeitura na questão do quesito de lixo, e tenho cobrado, reiterado, e tenho pedido comprovação de multa, sim, que a pessoa comece a multar com as leis que tem, para que as pessoas comecem a respeitar. Que eu acho que
o lixo ele deve ser posto na hora que o caminhão vai passar lá, um pouco antes. Você não pode um caminhão que passa na segunda-feira colocar sábado à noite na praça municipal, né? A gente já viu, já postei fotos disso. A gente vê o canto do jardim com quase 2 metros de altura de lixo, fica lá 2 dias aquilo lá. Aquilo é vergonhoso para a gente. Está vergonhoso. Né? Então, mas você pensa que qualquer um são pessoas esclarecidas que fazem isso. Né? São comerciantes. Posso fazer uma partezinha só? É o seguinte, eu tenho visto e tenho até criticado demais. O povo de Tietê antigamente tinha aquelas caçambas nas esquinas, né? Verdade? O povo acostumou com aquilo lá. Tiraram as caçambas, mas a esquina continua sendo depósito de lixo. Continua sendo depósito de lixo. Eu quero, só aproveitei, eu falei, deixa eu dar uma cortadinha do João, porque é o seguinte, se percebeu, João, que a própria Câmara Municipal faz isso? Ou nunca percebeu? Nunca percebi. Mas olhar, eu como fico de vez em quando, quase todo dia, sentado ali com aquele pessoal nosso ali daquele banquinho ali ao lado da Câmara. Então, a gente vê, a moça, coitada, ela faz isso sem maldade. Sem maldade. As pessoas fazem sem maldade, se tornou comum, né? Alguém mandou ela fazer. Ela coloca a servente lá da Câmara Municipal, pega, enche o saco de lixo, coloca todo dia às 3h30, 4 horas mais ou menos, na esquina ali de onde tem a casa mal assombrada ali, segundo falaram lá, não é verdade? Falaram que a casa era naquela reportagem que saiu aí de Tietê esses dias, que Tietê tem uma casa mal assombrada que serviu de para fazer campanha de Michel Temer, né? Na época, ela põe na esquina ali, Lara Campos, a Tenente Gelas com a Palinuro. Então, ela faz isso todo dia, sem ter... Então, como ela, todos ali da região faz. E coloca, e se você for agora lá, se nós sairmos daqui, formos agora lá, vai estar tudo lá, né? Porque o caminhão só passa de manhã. Exatamente. Então, realmente isso aí já está embutido na filosofia do povo. A gente espera realmente que seja feita uma campanha de conscientização para mudança de hábito. E isso é uma atitude que o executivo tem que tomar a respeito disso. Educação ambiental e cidadania. Agora, precisa de tempo para isso? Precisa. Eu vou tocar rapidamente no assunto, que eu apresentei um projeto de uma lei de resíduos de podas, regularizando para que volumes grandes sejam tratados pelos produtores desse resíduo, né? Infelizmente o prefeito vetou. Eu acho que inclusive dava 6 meses de prazo para aplicação dessa lei, para que a prefeitura pudesse comunicar aos proprietários, orientar os proprietários, a fim de fazer isso, tirar esse ônus da costa da prefeitura, que a prefeitura hoje tudo ficou na costa dela. Então ela não tem recursos para manter toda essa máquina funcionando, né? Infelizmente foi votado, mas a gente com certeza vai rever isso aí, né? E eu tenho outros projetos nesse sentido, de que se endureça essa situação e a prefeitura cobre, para não cair na costa dela esse custo, né? Mas foi bem dito por você. Inclusive vou cobrar o pessoal da Câmara para falar, olha, vocês tratem de observar isso. Porque é uma coisa que está embutida nas pessoas e que precisa de um certo tempo, e entra a ação do município em fazer algo que isso venha a ser mudado, né? O terceiro assunto... Terceiro assunto diz respeito à dispensa dos professores. Bom, o que aconteceu? Hoje é quarta-feira, já no domingo começaram alguns boatos, né, que a prefeitura estava suspendendo a contratação de todos os cargos, contratações temporárias, vamos dizer, o professor lá que dá aula de dança, ou que dá aula de canto, ou as pessoas, os cuidadores de idosos, né, que a prefeitura estava cancelando o contrato dessas pessoas, porque a Câmara Municipal... Porque a Câmara Municipal entrou com um pedido no Ministério Público,
a fim de suspender essas contratações. Foi comentado, inclusive, por uma secretária que chegou a citar nomes e coisa, não vou falar o nome dela aqui, mas que a Câmara estava envolvida nisso, que era briga política e coisa, e na realidade não é nada disso que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, a prefeitura, talvez no afoito de você economizar dinheiro, ela tinha uma lista de pessoas que fizeram concursos seletivos e que tinha que ser respeitado para ser chamado, né? E o que aconteceu? A prefeitura, em vez de chamar essas pessoas, principalmente na educação, esse fato se deu na educação, né? Eram agentes de desenvolvimento infantil, né? O que a prefeitura fez? Em vez de convocar essas pessoas que elas estavam selecionadas em concurso público para exercer essa função, ela passou a contratar. Inclusive, uma das informações que a gente teve na semana passada, a Câmara fez um projeto para que a administração passe a partir de agora a exercer concurso seletivo para estagiário, né? Chegou até nós que isso estava sendo questionado pela municipalidade, e a municipalidade acabou contratando mais de 50 pessoas até para exercer esses cargos aqui, né? Então você vê que a coisa ela não está funcionando legal, mas a gente questionou isso e não teve participação. Estamos esperando a resposta. O que aconteceu? Quando algumas professoras que passaram em concurso público, elas falaram, bom, está na minha vez de chegar, agora o que eu vejo? Chegou ao ouvido delas que pessoas estavam sendo contratadas dessa maneira. Elas fizeram uma ação e entraram no Ministério Público, né? Inclusive eu vim a tomar conhecimento disso hoje à tarde, que até então não sabia nem que o Ministério Público tinha feito algum questionamento, mas não é uma ação, o Ministério Público fez uma interpelação pedindo para o município suspender temporariamente as contratações, mas vejam bem, são contratações de serviços e que tem processo seletivo, não tem nada a ver com professor, não tem nada a ver com cuidador de idosos, não tem nada a ver com quem dá aula de artes, tem sim a ver com professores da rede de ensino, né? Essas pessoas entraram com pedido e a promotora acatou, falou, espera, vocês vão ter que explicar, porque vocês têm pessoas selecionadas em concurso público e vocês estão contratando pessoas temporárias. Então foi essa questão, falou, suspende-se momentaneamente isso, mas não com o objetivo de que a prefeitura ela dispensasse todas essas pessoas contratadas. Ô João, mas o serviço foi bloqueado para a população ou ele continua normalmente? Não, ele vai ser bloqueado, porque se você não tem pessoas contratadas, o que acontece? Inclusive, a prefeitura anunciou o cancelamento do trabalho que é feito com o pessoal da terceira idade. Eles estiveram na Câmara ontem para reclamar disso, né? E se você não tem os cuidadores, se você não tem as pessoas que dão essas aulas, logicamente o serviço para. Você vai continuar como? E você não sabe, você não vai fazer concurso público para ter um professor para dar aula de karatê, né? Tem um professor de karatê que reclamou, acho que ele ganha R$400 por mês, né? Isso, pelas aulas que ele dá, isso não seria nem possível na prefeitura, que não dá nem um salário mínimo, então... Agora tem uma outra coisa aqui que estão me perguntando. Sim. Essa suspensão, ela foi em caráter imediato, porque parece que o usuário não estava sabendo, não foi comunicado. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Como eu disse, nós ficamos sabendo ontem que chegou ao ouvido nosso que os vereadores tinham provocado tudo isso, né? Que foi uma mentira, inclusive isso estava sendo divulgado pela própria prefeitura. Falar, tá vendo, é briga política, eles querem prejudicar a gente, então vocês estão perdendo emprego por causa deles. É isso que chegou e que é uma inverdade. A gente está lá, nós estamos aí tentando esclarecer essa situação, realmente foi isso que aconteceu. Agora, eu não posso dizer, porque eu não tenho conhecimento da ação,
não é uma ação propriamente, é um pedido de esclarecimento. Pelo que eu fiquei sabendo, a promotora chegou para a prefeitura e falou: olha, eu quero que vocês me esclareçam por que vocês estão contratando pessoas se você tem pessoas selecionadas em concurso público. Foi isso. Falou: olha, eu acho melhor, por enquanto, você não contratar ninguém, mas não falou demita-se todo mundo que tem. Isso aí foi uma opção da prefeitura. O que eu falo é que a gente quer mais atitude, quando a gente pede atitude do prefeito, pede atitude da sua equipe, é que eles assumam a responsabilidade por suas ações, não queiram jogar na costa da gente, né? A gente está lá para trabalhar, para defender todos, né? Então, o que chegou na questão nossa foi essa, que a prefeitura, se ela quer suspender esse pessoal, que eu acho um absurdo, tá? A gente tem tanta coisa para economizar. Vamos dizer o seguinte: você economizar num professor de karatê que atende aí 50, 100 pessoas, ou que dá aula de danças, que você tira as pessoas da rua, ou pessoas idosas, né? Isso é o tal de economia burra. Isso não é cortar despesa, isso é cortar a educação, cortar ensinamento ao povo, qualidade de vida, tá? Você corta despesas de outro tipo, né? Há N despesas maiores que podem ser cortadas, que não chegam aos pés dessa. Então é isso que a gente vive debatendo, que esses cursos, essas coisas que foram cortadas, qual a real necessidade disso? A prefeitura devia vir explicar, assim como nós estamos todo dia aqui, estamos na Câmara, estamos no Facebook prestando esclarecimento, a prefeitura devia fazer isso, explicar para as pessoas, mas vir com a verdadeira opinião dela e não jogar o que ela quer fazer com todo mundo, jogar a culpa em uma categoria e expor para todo mundo e jogar em cima das costas de outros a situação. Perfeito. Badu, você tem alguma coisa, gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? Não, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que está aqui, nós temos um vereador aqui, vereador atuante, inclusive, para falar uma coisa que há muitos anos eu tenho brigado por isso e não consigo resolver. Tietê tem uma mania de os que usam bicicletas, os que estão usando bicicleta diuturnamente, de andar na contramão e andar nas calçadas. Eu sou do tempo que é comum de fazer isso depois que fica para certa idade, né? Eu sou do tempo que para você ser ciclista, você tinha que passar, a sua bicicleta tinha placa. Eu lembro disso. O tempo também de que as carroças, as carrocinhas, as coisas que andavam na cidade, também eram emplacadas e os condutores tinham que ter carta oficial para dirigir carroça. Não sei se muita gente aqui que está nos vendo, nos ouvindo, não sabiam disso, né? Nem imaginaram que isso aconteceu aqui em Tietê. Mas tinha. Sim. Bom, posto isso, qualquer coisa que se fizesse contrário à lei era punido com multa, apreensão do veículo e cassação, no caso do carroceiro, cassação da carta. E isso era fácil porque tinha o número tal. Mas nós tínhamos aí uma polícia atuante. Falo atuante porque ela estava nas ruas e punia quem agia errado. O Código Nacional de Trânsito é claro. O ciclista que estiver conduzindo a bicicleta, empurrando a bicicleta, ele é considerado transeunte. Então ele pode andar na calçada, ele pode andar no meio do jardim, ele pode ir empurrando a bicicleta. Mas se ele estiver em cima da bicicleta, pedalando a bicicleta, ele deixa de ser pedestre. Ele é ciclista. E ciclista tem o Código Nacional de Trânsito que fala que ele tem que ser punido se ele andar na contramão e nas calçadas. E a gente vê isso aqui, Jorge, direto. E nós não vemos nenhuma autoridade municipal, nem da Guarda Municipal, nem da Polícia Militar, ninguém chamando a atenção desses
infratores. Não tem mais E ninguém olha hoje. que não é crianças, não é só criança, não, nós temos muito barbados, É a realidade. pessoas de idade que fazem isso sem a mínima noção. Sem nada. E ai de você, cidadão comum, como nós, chamarmos a atenção deles. Acrescente-se a isso também a criançada, isso é mais os jovens, que usam essa skate. O gosto deles é andarem na contramão de direção. Coitado do motorista se atropelá-lo. Vai sofrer um processo crime, vai ter que se envolver com a polícia, com o judiciário, até provar que não teve culpa. Gente, isso eu acho que falta aqui do município um pouco mais de atuação das autoridades municipais. Então eu queria aproveitar você já que está aqui. Depois me permite uma parte. Que você lidere isso aí para a gente, para melhorar. Pode considerar o projeto na Câmara, que eu vou montar um projeto a respeito de emplacamento das bicicletas. Não, mesmo que não seja emplacamento. Não, mas eu acho que mais ou menos cobrança mas de quem está bem, errado. Eu acho que o emplacamento, eu estou com um projeto e vou aproveitar aqui para defender esse projeto. Ele está na Procuradoria do município. Eu já tive recentemente, eu já avisei que todos os projetos que eu mandar, eu vou acompanhar pessoalmente. Porque uma das decepções minhas, eu queria deixar claro isso aqui, Jorge, que quando eu estava na Secretaria de Serviço, eu tinha todo o apoio do Emanuel Davi para elaborar os projetos. Bom, eu elaborava os projetos de maneira rigorosa. Eu sou rigoroso porque eu acho que as pessoas têm que andar dentro do que a lei lhe confere. Tem que respeitar para ser respeitado. Então, o que acontecia? Eu mandava esses projetos para a Câmara, esses projetos chegavam lá, eram totalmente deturpados. E eram aprovados com um arcabouço que não tinha finalidade nenhuma. Bom, então, pensando nisso, eu saí decepcionado por não ter, porque tudo que você mandava lá acabava sendo deturpado e votado de outra maneira. Passou o tempo, eu saí da secretaria, não pretendia, até cheguei a prometer que eu não queria ser vereador, até que um dia me convidaram e falaram: você vai ter oportunidade de trabalhar, ver seus projetos e coisa. Bom, me candidatei, ganhei a eleição, fui eleito, não ganhei a eleição, fui eleito, e para minha surpresa, qual foi? 90% dos projetos que eu quero fazer eu não posso fazer como vereador, tem que partir do executivo. Então você vê a dificuldade. Então o que eu estou fazendo, né? Esse projeto para chegar no projeto das placas, um projeto desse de podas, é um projeto que é de interesse da administração, para ficar mais fácil para cuidar do município. Eu elaboro um projeto desse que é antipopular, porque vai gerar multas pesadas, e o prefeito simplesmente nega. Tem esse projeto da placa que está lá, eu espero que esse projeto seja encaminhado pela municipalidade, como os outros que precisam, a gente precisa apresentar para organizar. Esse projeto, o que ele estabelece? Que todos os imóveis de Tietê tenham placa. Por quê? Quando eu estava na secretaria lá, você ia notificar um terreno para roçar, para cortar o capim, para fazer as coisas, você não sabe que terreno é. Você tem 10, 20 terrenos com 2 metros de mato, você não sabe quem é o dono, quem é de quem lá. E quando você vai fazer autuação, você multa, você pede para roçar, o camarada roça terreno errado, a multa vai errado. Viu, nós precisamos disso para organizar o município. O loteamento foi feito, ele tem que ter uma placa lá, o número desse terreno é número tal e acabou. Né? A casa tem que ter. Então esse projeto está lá. Eu espero que esse projeto realmente seja enviado pela municipalidade, porque vai ajudar muito. Não sabe a dificuldade de ser você fazer qualquer tipo de notificação a alguém que não tem identificação. E aí é o caso das placas da bicicleta. Acontece algo desse tipo, você anota a placa da bicicleta, né? Você passa, olha, fulano proprietário de tal bicicleta está fazendo isso. E eu sinto na pele todo dia. Esses dias eu escutei uma gritaria lá em casa, saí na janela lá, meu filho quase você pega por lá embaixo, porque eles não respeitam a luzinha luminosa lá avisando que está saindo o veículo, né? Então, se você não tem um meio de você identificar essas pessoas, e você falou da guarda atuante, e isso é necessário.
A gente vê por que as pessoas hoje respeitam a Zona Azul. Tem 4 GMs lá para multar todo dia. Ótimo, só a favor. Você tem que pôr o cartão, né? Mas por que só na Zona Azul? Por que você manda um projeto para fiscalizar lotes que a pessoa põe lixo fora de data, põe em quantidade excessiva? A prefeitura nega o projeto dizendo que ela vai ter que contratar fiscais. Ter fiscais é obrigação da prefeitura, não é custo. Meu Deus, onde nós estamos? Tem 2 fiscais, tem 40 mil habitantes, sabe? Então, Badu, tem coisas que tem que começar a mudar, a gente tem que ter fiscalização. Uma das coisas que lembra sempre é de Niquinho, tá lembrando de Niquinho? Então, eu falei agora de pouco, hoje não tem Niquinho. Viu? Niquinho era um cara que punha respeito para a cidade inteira. Ele andava com o talãozinho, ó, tá aqui, pá. As pessoas respeitavam, hoje não tem mais isso. As pessoas já não têm respeito de maneira comum. E quando você pega a frouxidão da administração ou do poder público, aí dá nisso que a gente dá, falta de respeito total. Perfeito. Bom, as colocações foram já feitas, cada um dentro da sua visão e interessante para a comunidade. Eu queria chamar um assunto agora que ele é muito importante, porque ele diz respeito à saúde pública. Ele diz respeito ao respeito ao meio ambiente, ao respeito à cidadania, à própria educação ambiental, a própria desenvolvimento de sentimentos básicos como carinho, como afeto, como afeição, como responsabilidade, que está diretamente ligado à vida com os animais, com os pets. O mercado pet do Brasil, ele é o 2º maior do mundo. Nós temos em torno de, se eu não me engano, 30 milhões de cães e 25 milhões de gatos aqui no Brasil, população maior do que muitos países, mas uma grande parte desses animais, eles estão fadados a viver fora do convívio de um lar. E isso, simplesmente pelo lado emocional, já é um problema sério, porque você está mexendo com animais que têm um nível de percepção, um nível de sensibilidade grande, que entende impressões de raiva, de carinho, de amor, de angústia, consegue discernir som, consegue identificar imagens. Então, uma horda de animais que são condenados a viver nas ruas. Isso, somente pelo lado de respeito à natureza, já é considerado um desvio de conduta que vai enquadrando as pessoas em crime ambiental, maus tratos animais e uma série de coisas com as suas consequências. Mais grave do que isso é um problema de saúde pública. Por quê? A partir do momento que você tem os animaizinhos nas calçadas fazendo xixi, fazendo cocô e as suas variações de tamanho e de contaminação e tudo isso, nós temos potencialmente um meio de dispersão de diversas doenças, que não só ficam nas calçadas, mas o cidadão, no contato com aquilo, leva para dentro da sua casa e coloca em risco, muitas vezes, a sua família, principalmente as crianças. Inconscientemente, você pode levar para dentro de sua casa parasitas infecciosos, diversas doenças que podem vir, que são recorrentes de uma contaminação de um xixi, dos excrementos dos animais. E aí causando os seus diferentes desdobramentos. Bom, é claro que uma cidade, um povo que preserva e que valoriza a cidadania e respeito ao meio ambiente, não pode deixar de lado esse assunto. Então nós sabemos que aqui na cidade de Tietê existe uma força-tarefa
que ela é praticamente anônima. Ela é composta de pessoas que dedicam parte do tempo da sua vida diária a receber, a resgatar e principalmente a cuidar desses animais que são abandonados. Animais muitas vezes com problemas de lesão, animais atropelados, animais vítimas de fogos de artifício, animais vítimas de queimaduras feitas com água quente, enfim, de diversas maneiras. E essas senhoras, uma boa parte delas, abrem mão da sua vida particular e se dedicam integralmente a procurar minimizar o sofrimento desses bichinhos. Muitas delas, a grande maioria delas, contam com a solidariedade das pessoas. E muitas vezes, quase que diariamente, lutam para tratar desses bichinhos. Tem a boa vontade de veterinários, de profissionais que se dedicam a cuidar das doenças e se dedicam a campanhas de conscientização, a campanhas sanitárias para procurar amenizar os problemas. Mas a alimentação é uma coisa que é diária e elas têm muita dificuldade nisso. Hoje, embora nós tenhamos feito um convite para uma delas para participar do programa conosco, infelizmente ela não pôde comparecer. É a Miriam, que é uma das protetoras dos animais aqui de Tietê. E sabe por que a Miriam não pôde vir? Porque a Miriam hoje ela deve ter em torno de 30 cães e uns 25 a 30 gatos, que ela abriga na sua casa. Dentro das possibilidades, cada animalzinho na sua baia, contando com uma retaguarda de veterinários que dão um suporte para ela, mas ela luta naquela busca diária em como fazer para tratar. Então nós pedimos alguns dias atrás, começamos uma campanha pedindo que cada cidadão tieteense, cada pessoa possa praticar o exercício da caridade, tenha a oportunidade de praticar o exercício da bondade, da caridade, que trouxesse aqui para a sede da Orion TV, quanto de ração fosse possível, um saco, 1 quilo, qualquer coisa assim, para que a gente pudesse ajudar a Miriam com os seus animais, porque eles estão passando uma dificuldade no sentido básico que é a alimentação. Infelizmente, a Miriam não pôde vir conosco porque ela está enferma. Enferma, mas mesmo assim, ela não abandona esse compromisso moral e ético e de cidadania, que é procurar facilitar a vida desses animais. E com um gesto muito nobre, ela e o marido, elas fazem um trabalho que a administração pública poderia fazer, porque ela está tirando da rua animais que estão contaminando as calçadas e as ruas, as praças. Elas estão trazendo para dentro de suas casas animais que eventualmente poderiam estar contaminando as pessoas. Então, João, eu queria, aproveitando a sua presença aqui como um representante da Câmara dos Vereadores, que você discutisse com os seus pares a possibilidade de estudar, juntar força com a comunidade. A Orion TV, na pessoa do Eduardo Dourado, já se prontificou a colocar uma campanha no ar para que a gente possa estar ajudando essas cuidadoras. E eu já vou um pouco a mais. Eu queria que você solicitasse para a administração pública que no montante que ela usa, que ela consome de ração por seu canil municipal,
que ela estudasse a possibilidade, fazendo um levantamento com essas cuidadoras autônomas, que ela disponibilizasse uma quantidade de ração que pudesse fornecer para elas, para que viesse ajudar nesse trabalho maravilhoso que elas fazem. Então eu queria que você fosse o portador nosso, e nós vamos ter oportunidade, viu, Badu, de chamar a Miriam aqui, ou até de fazer um programa com as cuidadoras, para que elas venham a contar para a comunidade de Tietê o que é essa realidade, esse serviço que elas fazem, esse serviço valiosíssimo que elas fazem para a população. Então eu queria, João, que você levasse para a Câmara essa nossa solicitação, tem já o apoio aqui da TV para ajudar, para que a gente crie um mecanismo para dar um suporte, para dar um aleito, para dar uma ajuda, de fato, para esse trabalho valioso que elas estão fazendo. Olha, Dal, é muito bem colocado suas palavras. Realmente a gente vê toda a dedicação que essas pessoas que cuidam de animais, elas muitas vezes comprometem a sua vida particular para cuidar desses bichos. Eu não sou nenhum cuidador de animais, mas eu gosto muito de animal, eu sempre tive animais, eu tenho cachorro na minha chácara, né? E posso dizer a você, eu não sou uma pessoa que teria paciência para cuidar de 30 cães e gatos nessa quantia. Então, realmente, essas pessoas, elas merecem nosso parabéns, né? Porque são pessoas que têm a bondade em si, né? Porque você conhece as pessoas, a índole das pessoas no seu trato com os animais, porque a gente vê, a pessoa se expressa puramente através dessa relação. Então você pode ter certeza que pessoas que gostam de animais são pessoas de alma leve, né? São pessoas que realmente merecem, que a gente se dedica a sua vida para cuidar, e a gente tem uma dificuldade, a gente sabe disso. Eu estava na secretaria lá, eu vi a mudança que foi feita no canil. O canil melhorou muito nos últimos anos, né? Atende hoje com qualidade. Antigamente eu lembro que eu tinha o canil da prefeitura, ficava lá no lado do Mandissununga, lá ficavam tudo misturado. Hoje você tem separação, os cães são bem tratados, né? Mas a gente nota uma dificuldade, eu sinto muito isso, né? Você encontra algum cachorro abandonado na rua, e também vamos salientar que hoje a realidade é bem diferente até para esses animais. A situação já foi muito pior do que é hoje, né? Antigamente você andava para a rua, era cachorros e cachorros abandonados. Hoje as pessoas aprenderam a respeitar mais os animais, mas mesmo assim você ainda tem uma quantia grande. E o que a gente nota? Por exemplo, uma pessoa abandona um animal e você acha esse animal abandonado na rua, alguém amarrou esse animal. Você fala, bom, eu vou pegar esse animal, vou levar aonde? Você não pode levar no canil municipal. O canil municipal não aceita. Então esse eu acho que é o grande gargalo da lei, até o limite físico, e a gente entende, mas que se vá adequando esse limite conforme as necessidades, mas você não pode deixar esses animais abandonados, sem trato, sem nada, e você não pode fazer isso através da prefeitura, né? Então eu acho nada mais justo e digno do que a prefeitura, ela pelo menos ela ajudar com o trato dessa ração, né? Não chega a ser nenhuma coisa absurda para o orçamento do município, você tratar aí 200, 300, sei lá, 400 cachorros, que seja, né? Eu não sei em números, a quantidade hoje, mas se você somar os animais que essas pessoas recolhem e todo tipo de atenção que eles dão, né, eu acho que seria uma questão de bondade, de bondade humana, o município está ajudando e as pessoas também, né, poderem estar doando alguma coisa. Eu acho que é realmente um pleito viável. Eu vou estar estudando alguma maneira do que a gente pode ajudar ou divulgar isso, né? Eu acho que de repente estudar, eu não sei como está isso hoje no município, se a Secretaria da Saúde, da Zoonose, tem uma relação dessas cuidadoras, quantas são, quantos animais tem, se tem um levantamento disso,
Isso acho que era o primeiro passo a se fazer, a pedir que o município faça um levantamento nesse sentido, de ter um raio-x da situação, e a partir daí ajudar, né, ajudar de alguma maneira com alimentos, porque essas pessoas estão fazendo uma coisa que na verdade seria obrigação do município. Exatamente. Recolher esses animais, eu não tenho, não interessa. O que você vai fazer? É uma questão de saúde pública, e você larga nas costas dessas pessoas, que eu disse muitas vezes, elas abdicam a vida particular, os recursos que tem para cuidar, e o município fica... Elas contraem, para você ter uma ideia, elas contraem até doença dos animais, pelo fato de elas estarem 24 horas cuidando naquele ambiente, que não é só processo de alimento, você tem que limpar o canil e o gatil. Então ela fica exposta, num trabalho até insalubre, ela fica exposta, ela não tem retaguarda nenhuma, ela não tem nenhum auxílio do governo, não tem nada. Tem outro detalhe aqui, o Leandro da Silva, ele está mandando uma coisa bem lembrada. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já tem um dispositivo que permite você montar a farmácia popular veterinária na cidade. Então tem verba para isso já, a Assembleia já tem. É questão do quê? Questão de entrar com o projeto. Cai naquela história que a gente está falando. Talvez você consiga uma situação dessa, você vai reduzir a sobrecarga dessas moças. Fica à vontade, Badu. Eu queria aproveitar, então, dar uma sugestão, porque todos sabem que eu sou um dos proprietários do Colégio Gradual. E o Colégio Gradual sempre participa de atividades de arrecadação, quando solicitado, de alguma coisa que seja importante para o município. Então, eu diria que está à disposição de vocês, da Orion, e também dessa, ONG, né? A Miriam, ela é uma cuidadora. Não, mas então... então, só para, se for caso, ela comparecer lá no Colégio Gradual de manhã, e me procurar lá, para que nós possamos, junto aos alunos, fazer uma campanha de arrecadação de ração. Se cada aluno trazer 2 quilos de ração... Que seja, então, aí eu quero dizer, é uma oportunidade que o colégio vai ter de participar também da vida ambiental. Claro. Você faz parte, inclusive, do currículo da escola. Uma sugestão, Badu, até para nos ajudar, porque a gente sabe que às vezes a informação é difícil, às vezes vai para a prefeitura lá, demora para conseguir, que essas pessoas que são partícipes dessa situação de ajudar, elas procurem se unir, se contatar e trazer uma relação. Através da Orion que já se frutificou? Exatamente, através da Orion, fazer uma relação dessas pessoas que participam desse tipo de benfeitoria, de benemérito, né, de ajudar esses animais, fazer uma relação para que a gente também possa estar, talvez minha empresa, minha grande, ajudando com particularmente. E quem puder ajudar de alguma maneira particular, que ou põe pode. Olha, gente, eu estou aqui na página da Miriam. Se vocês entrarem, se vocês quiserem entrar, Miriam Santos Proteção Animal. Veja a que ponto chega o empenho e a dedicação. Para efeito de arrecadação de dinheiro, eles estão fazendo uma rifa no valor de R$5, uma pulseira com desenhinho de pet aqui, de patinha de cachorro, para conseguir comprar ração para tratar desses bichos. Então, E aí, João, eu já vou emendar uma outra coisa, que já foi feito um questionamento para a gente aqui. Um problema tão sério desse, tão grandioso desse, que envolve não só a saúde dos animais, mas principalmente a saúde da comunidade, você não pode fechar os olhos e achar que você tem uma prioridade. Aqui foi feito um questionamento e eu já respondo. Eles estão me perguntando por que não ajuda a comprar ração, mas teve verba para o vereador ir para Campos de Jordão participar de congresso. São duas coisas diferentes, tá?
não é verba de prefeitura, é verba de Câmara. Só prestar um esclarecimento. Por isso que é importante. Não teve verba nenhuma. O Júnior Regonha, seja dito, ele foi com o carro dele para ótimo pedido. Então, por favor, repita para que essa informação já fique colocada no ar. Foi o Júnior Regonha. Ele foi atender um convite do ex-prefeito Manuel Davi, que ia estar lá no final de semana. Inclusive, ele ficou numa residência de um parente do Manuel Davi, que tem residência lá, e ele foi com o Manuel Davi, foram com o carro particular dele, não foi com verba nenhuma. E a Câmara jamais vai usar esse recurso de verba pública para fazer qualquer atividade. Nem eu, quando era secretário, eu usava meu carro para trabalhar. Quem me dera eu estar usando recursos públicos ou algum de nós para fazer esse tipo de atividade. Então é bom esclarecer. Ótimo. Né? E só fazer um outro esclarecimento. Você pode falar, por que a Câmara não ajuda? Né? A Câmara não pode dispor recurso dela para nenhum tipo de atividade disso. Então que fique bem claro. A gente prevê, veja bem, a previsão, com base nos cortes que foram feitos na atual administração da presidência da Câmara, no atual mandato, que no final do ano a gente deverá estar devolvendo aos municípios algo em torno de R$500 mil, que não serão usados pela Câmara. O montante de recursos que a gente tem economizado, que a gente tem feito, mas veja bem, a gente não pode nem falar o que pode ser feito com esse recurso. Esses recursos eles vão ser, no final do exercício, devolvidos para a municipalidade, e quem sabe a municipalidade ela pegasse uma parte desses recursos, sabedora que vai voltar o dinheiro, seja retornado a isso. Né? Porque a Câmara, e veja bem, é um recurso que se você falar a Câmara podia usar. Bem falou o cidadão, a Câmara, se a gente fosse mal vereador, não podia pegar esse recurso para participar de congresso, fazer o diabo 4 usar, é um direito da Câmara usar esse dinheiro, mas ela vai devolver. Então, quem sabe, aí entra na cabeça do prefeito, ele já antevendo isso aí, possa fazer algum tipo de ajuda que a Câmara, infelizmente, não pode fazer. Não, mas a parte principal aqui, já ficou bem claro, é que a comunidade como um todo tem que se unir e tentar ajudar isso. Da minha parte, então, eu vou fazer o que eu posso. Acredito que outros órgãos da cidade também terão o imenso prazer em fazer, em participar dessa arrecadação. Porque aqui não vai arrecadar dinheiro. O que a gente entendeu aqui é que vai arrecadar ração para animal doente e que estava abandonado, está sendo recrutado por pessoas que de bom coração. Então, contem conosco, nos procurem, a nossa parte nós faremos. Olha, nós ficamos muito gratos por isso. Esse é um compromisso que a Orion TV, o compromisso das pessoas que vêm aqui no programa, elas, como eu falo, ninguém vem aqui e não ganha dinheiro e não ganha nada. As pessoas vêm dedicar um pouco do seu tempo numa forma de contribuir pelo que a sociedade já nos deu, pela oportunidade de ter estudado em escola pública, quando muita gente ficou lá fora trabalhando para nos bancar nos bancos das universidades, com os melhores professores, quando nós eventualmente precisamos de um serviço médico no hospital e por aí vai. Então o que as pessoas vêm fazer aqui é realmente dedicar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para a comunidade. Esse movimento aqui, aceito pelo João Carlos e também pelo Badu, ele realmente engrandece muito, porque ele está materializando as boas ideias e as boas intenções e premiando e até aliviando um pouco o fardo de uma moça como a Miriam, que existem milhões nesse país que tem esse ato de doação, de desprendimento e de generosidade e que deixam as suas vidas para viver as vidas desses cães e desses gatos abandonados. Então, eu realmente eu fico muito agradecido e peço, realmente eu peço, o coração aberto, quem estiver nos ouvindo, seja cidadão, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, destine um pouco do seu recurso, por pouco que seja, mas ajudar é sempre gratificante. Difícil é pedir ajuda.
Quem pode ajudar é um sentimento que ele é imensurável. E nesse momento nós estamos pedindo você que fez a sua janta, tomou o seu cafezinho da tarde, amanhã vai tomar o seu café da manhã, você não faz ideia o que é ficar esperando uma comida que não vem. Você não tem a dor na barriga pela ausência do princípio básico e garantido pela Constituição Federal, que é o direito a uma alimentação. E esses cães e gatos não tem para quem pedir, eles precisam da gente. Então, realmente, abra o seu coração, não traga dinheiro. Nós não estamos precisando de dinheiro. Nós estamos precisando exatamente da ajuda sua, para você trazer um pouco de comida para quem muitas vezes não tem o que comer. É isso que nós pedimos para você. Traga, colabore, você vai se sentir muito bem. Siga um pouco, vai, Badu. Eu fiquei também muito emocionado de vir aqui, Jorge, nessa oportunidade, porque vi que realmente o trabalho de vocês aqui é uma continuidade, vamos dizer assim, daquilo que a gente sempre pregou. Você percebe que dentro do seu coração você procura transmitir aquilo que você realmente sente. Quer dizer, transmitir essa vontade de que a participação popular esteja em todos os setores. Essa participação popular é que falta no nosso país, Jorge. Essa participação popular é nos todos os setores. Nós temos que deixar de pensar em nós só na nossa família. Nós temos que pensar no todo. E nós temos que fazer tudo o que for possível para que a vida do semelhante seja melhor. Isso é que vai resolver o problema do nosso país. Isso é que vai resolver o problema da nossa consciência. Não adianta nada eu estar em casa tranquilo, bonito, bastante com dinheiro, com comida, e ao meu redor a gente vê miséria e falta de tudo. Isso realmente é importante e isso faz com que eu sinta realmente que eu fui feliz aqui em aceitar o seu convite. Muito obrigado. Eu queria só pegar agora, João, olha, nós temos os últimos 15 minutos finais do nosso programa. Então nós vamos estar sorteando agora, aproveita, curte e compartilhe essas 3 joias aí, cortesia do Dr. Adinho Negócios Imobiliários. Curtam, compartilhem, porque está acabando, você pode ganhar esse lindo chaveiro. Nesses 15 minutos finais, eu vou deixar a palavra livre agora, João. Vamos procurar segurar 5 minutos para cada um, para as nossas considerações finais. Então a bola está com você. Eu, mais uma vez, me sinto agradecido e lisonjeado de estar participando desse debate, né? E que eu acho que é isso que as pessoas precisam realmente ter dentro de si. Que ninguém sabe tudo de todas as coisas. Então, quando a gente conversa, a gente chega, a gente aprende, a gente nunca pode estar fechado ao debate, ao diálogo, às sugestões novas, né? Quando a gente está aberto a isso, a gente tem tudo para ter sucesso na vida naquilo que a gente faz. Quando a gente se fecha, se acha dono da verdade, é o começo para o erro, para o descaminho. E essas vindas minhas aqui, na Orion TV, elas têm sido muito gratificantes por isso. A gente vem aqui, conversa, debate. Hoje eu saí com duas propostas daqui. Uma é da bicicleta, que realmente eu vou levar adiante, e outra questão aí das cuidadoras de animais, que Jorge bem retratou com tanta emoção. Que é realmente isso que transmite para a gente, porque na realidade esses bichinhos nada mais do que são seres humanos, né? E seres humanos que não têm capacidade, elas têm gestos, né, que as pessoas de coração acabam entendendo, mas as pessoas que não se atentam para gestos, que olham um pouquinho mais para cima, elas não percebem o que esses animais tanto precisam.
Às vezes é só um pouquinho de carinho e atenção. Hoje eu vi um vídeo no WhatsApp, uma mulher chutando a cabeça de um cachorro. Eu vejo um negócio desse, eu fico revoltado, não tenho condição de assistir. Como o ser humano pode fazer uma coisa dessa? Infelizmente a gente sabe que existe, né? Isso é mais triste, né? A gente se pergunta sempre quem é o animal no sentido da palavra. Eu acho que o pior dos animais é realmente o ser humano, né? Porque um outro animal, ele dificilmente não, ele não subjuga outro por suas atitudes, não maltrata, a não ser para ele se alimentar, né? E a gente vê o ser humano que ele faz com esses bichinhos, então é revoltante. E essa campanha sua é muito bem-vinda, Jorge. A gente pede realmente que as pessoas apoiem, né? Eu vou com essa proposta de a gente ver o que pode fazer, né? De a gente ajudar, eu particularmente ajudar. Eu já tenho cães e vou procurar na mesma linha do seu Badu, ajudar, e que é uma ideia que fica aqui para a municipalidade, que antes até de investir dinheiro, e as crianças são muito suscetíveis a isso, que faz uma campanha nas escolas, que leve um saquinho, que cada um traga 2, 3 quilos de ração, quem puder, quem não puder, né? 2 quilos de ração, às vezes, da mais barata, não é tão caro assim. Se você pensar que tem acho que 7 mil alunos, se cada um trouxer 2 quilos, são 14 mil quilos de ração. Então, que haja essa consciência das pessoas. Perfeito. Badu. Eu fiquei emocionado de ter o microfone na mão novamente, depois de tanto tempo longe dele. E fiquei contente de estar aqui junto com vocês, para que houvesse um diálogo, e esse diálogo fosse produtivo. Fiquei contente porque ele foi, na minha concepção, produtivo. Nós vamos sair daqui sabendo o que nós vamos fazer amanhã. Correto? Então, muito obrigado para a TV Olhos também pela participação. Tenham todos uma boa noite. Bom, posso falar uma palavrinha bem rapidinho? Ontem nós tivemos o agraciamento com 2 menções na Câmara, o Carlinhos Lavareda, que é criador daquele site de doação, e o Pedro Paludeiro Pazinho pelo comercial, pelos seus 97 anos. Eu vou pedir para a Hora TV que, se puder, tiver a oportunidade de separar esses trechos dos comentários finais deles, vocês vão ver que 2 exemplos de pessoas maravilhosos, né? E eu acho que aquele demonstra que realmente o Brasil tem jeito, tem pessoas que realmente têm coração e têm sabedoria. Então eu gostaria de deixar esse pedido aqui, que o Eduardo separe isso aí e publique no site da Ordem, que realmente foi muito bonito o comentário final deles. Tá, muito obrigado. Perfeito. Pedimos a licença e pedimos